pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal. Eu sou a professora Cris, vocês já me conhecem, e hoje a gente vai ter uma aula aí sobre números complexos, tá? Números complexos 1. Por que 1? Porque a nossa aula aí está dividida em algumas aulas, tá bom? Todo esse conteúdo aí de complexo a gente dividiu em algumas aulas para poder explicar melhor para vocês, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. O que a gente tem para falar aí dessa primeira parte de números complexos? Então a gente vai falar vamos introduzir o assunto, óbvio, né? Definição, unidade imaginária e aplicações. Depois a gente vai ver um pouquinho de equação do segundo grau, vamos falar de raízes da equação, Bhaskara e exemplo. Depois forma algébrica, parte real, parte imaginária e exemplo, tá? Então temos aí 3 tópicos para tratar hoje, tá bom? Introdução. Então o que a gente tem aí para ver a princípio, né? Os números complexos, ele é chamado conjunto C, tá? Antes a gente estava trabalhando aí com os números reais, né? E agora os números reais, eles estão dentro desse conjunto C, tá? Dos números complexos. Então, o que é um número complexo? Um número complexo, ele é todo número que ele pode ser escrito nesse formato aqui, ó. Z igual A mais BI, tá? Sendo esse A e esse B ainda números reais, pertencente ao conjunto dos reais, e esse I a gente chama de parte imaginária, unidade imaginária, tá bom? Aí nós temos a nossa unidade imaginária, que a gente vai trabalhar muito aí, é I quadrado igual a menos 1. Então, toda vez que a gente tiver menos 1 aí, lógico, quando for conveniente, né? A gente vai trocar para esse I quadrado, tá bom? Guarda isso aí, que isso aí é importante. Então, I quadrado vale quanto? Vale menos 1. A gente vai falar muito sobre isso, vamos ficar voltando aí. Quanto vale menos 1, pessoal? O I quadrado, o que a gente pode fazer com ele, tá bom? Isso aí vai ser importante. Vamos falar um pouquinho aí das aplicações. Números complexos sozinhos, pessoal, de nada nos adianta, tá? A gente tem que enxergar os números complexos como ferramentas. Ferramentas de aplicação que vão facilitar os cálculos que a gente tiver aí pela frente nos problemas que a gente for enfrentar, tá? Dentro da engenharia elétrica, o que eu posso falar para vocês? Eu posso falar que eles simplificam modelos matemáticos nos circuitos elétricos. Circuitos esses que podem ser com resistores, com capacitores ou com indutores, tá? O conceito de reatância vem disso aí, tá bom? Na inteligência artificial, né, os números complexos vêm trabalhando também sempre de forma para facilitar os cálculos, né? E a inteligência artificial, ela está presente aí em várias coisas, né? Várias áreas aí de estudo, sei lá, medicina, na própria engenharia, na biologia, que mais? No marketing, né? Na bolsa de valores, né? E a inteligência artificial hoje, ela trabalha de forma preditiva, tá? O que eu quero dizer com forma preditiva? Que ela prevê coisas que vão acontecer, tá? Mesmo sendo algo muito embrionário ainda, ou seja, que tá assim, pequenininho, tá em grande expansão, tá? E ela já trouxe vários resultados positivos aí pra gente, tá? Mas onde os números complexos se encaixam aí? Eles se encaixam dentro dos algoritmos, né, do backpropagation, tá? E a utilização desses números, né, dos números complexos, eles agilizam a evolução dessa rede neural, porque a inteligência artificial nada mais é que uma rede neural, tá? E todos os cálculos que essa rede precisa fazer para poder prever as coisas que podem acontecer, tá? Se fosse com matemática convencional, demoraria muito mais tempo, exigiria muito mais processamento, e com a matemática complexa, esse tempo aí diminui bastante, tá? E esse processamento também é bem menor, beleza? Tá? Então, continuando aí. Na geometria fractal, essas belíssimas figuras aí da natureza representadas no plano dos complexos. Na teoria do buraco negro, teoria essa que foi proposta pelo
cientista Stephen Hawking. E os complexos aí, eles vêm para dar sentido ao tempo imaginário, que é apenas um dos aspectos aí dessa teoria, tá? Um filme bem legal aí, que se vocês não assistiram, assistam, é aquele filme que chama Interestelar, tá? Ele chega bem próximo aí, trata sobre a teoria da relatividade, é algo assim que aguça bastante os nossos sentidos aí para ficar, é verdade, não é verdade? Até que ponto eu consigo acreditar nisso aí, tá bom? Então é isso, pessoal. O que mais que a gente tem aí? Na equação de segundo grau, então o que a gente vai saber aí? Vamos relembrar. Como que a gente encontra as raízes da equação, né? A equação de segundo grau, ela pode ser incompleta ou completa. Se ela for incompleta, é facinho da gente resolver, tá? Se ela for completa, a gente aplica o nosso velho e bom amigo Bhaskara, tá bom? Então, que é isso aqui, né? Nosso Bhaskara aqui, tá? Coloquei a formulinha aqui pra gente lembrar. E aí a gente acha as raízes no conjunto dos números reais. Isso era o que a gente fazia até agora, tá? A partir de agora, a gente não acha mais as raízes no conjunto dos reais, a gente acha as raízes no conjunto C, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, um exemplo para vocês. X² mais 9 igual a 0. Essa é uma equação incompleta. Então, vamos encontrar as raízes dela aí no conjunto dos complexos, tá bom? Então, é incompleta, a gente resolve rapidinho aí, sem precisar aplicar o Bhaskara. Como que a gente faz? Eu tenho a equação aqui, ó, x² mais 9 igual a 0. Então, eu vou pegar esse 9 aqui, vou passar ele para o outro lado, dessa forma, eu vou ficar com x² igual a menos 9. Até aqui, tranquilo, certo? Aí, o que eu teria que fazer agora? Não é colocar a raiz? Se de um lado é potência, do outro lado vira raiz, certo? Aí você fala para mim, não existe raiz de número negativo. Então, não existia. Lá nos números reais não existia, realmente, né? Agora, dentro dos complexos, existe sim. Por quê? Porque a gente vai usar aquela unidade imaginária que eu falei lá no início da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Na raiz, como que eu posso representar esse menos 9 aqui, ó? O menos 9, ele não é a mesma coisa que 9 vezes o menos 1? É a mesma coisa, certo? Menos 1, ele não pode também ser chamado de I², que a gente falou lá no início da nossa aula, da unidade imaginária? Pode. Eu sei quanto é raiz de 9? Sei. E eu sei quanto é raiz de I²? Ih, eu não sei não, sabe sim. Por quê? Como é que você sabe? Você tem aqui, ó, se aqui dentro o expoente é 2, qual que é o índice da nossa raiz? Não é 2? A gente faz o quê? Corta, corta e fica só o I, certo? Então, como que vai ficar? Mais ou menos raiz de 9 vezes I². Então, o nosso x' ou x1, 3i. Ué, por que 3i? Vamos pegar a primeira parte positiva, ó. Raiz de 9 quanto é? 3. Raiz de I², quanto é? I. Então, x', 3i. X, duas linhas, menos 3i, ok? Menos 3i. Então, por que o raiz de 9 pode ser menos 3, né? E o I², i. Então, menos 3i. Tudo bem? Beleza? Então, solução aí dentro do campo dos complexos, menos 3i e 3i. Forma algébrica. E para explicar a forma algébrica, eu vou deixar vocês aí muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia, tá bom? Até já, pessoal! Isso aí, Cris. Agora vamos ver a forma algébrica. Então, todo número complexo, ele pode ser escrito na forma A mais BI. O que significa? O A é o número sozinho, ele representa a parte real. O B é o número acompanhado de I, ele representa a parte imaginária. Então, se o B é igual a 0, vai sobrar apenas o A, vai sobrar apenas a parte real. Então, o número ele é chamado de número real. Se A é igual a 0 e B diferente de 0, o que a gente vai ter? Apenas a parte imaginária. Por isso, ele recebe o nome de imaginário puro. Vamos ver um exemplo.
Determinar os valores reais de x e y para que o número complexo z igual a x menos 4 mais 2y menos 6i seja um número imaginário puro. Vamos pensar. Para ser um imaginário puro, então eu tenho que ficar apenas com a parte imaginária, tenho que ficar apenas com o i. Ou seja, a parte real tem que ser igual a zero. E a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Essa é a condição. Então, vamos fazer. X menos 4 igual a zero, isolo x. X igual a 4. 2y menos 6 tem que ser diferente de zero. Vamos isolar o y. Divide 6 para 2, y diferente de 3. O que significa isso? Se eu trocar o x por 4, 4 menos 4 dá zero. Então, zerou a parte real, é o que a gente queria. Se eu trocar o y por 3, 3 vezes 2 dá 6. 6 tira 6, vai zerar também. Aí teremos um número nulo e não imaginário puro. Por isso que eu usei aqui o símbolo diferente. Esse y tem que ser qualquer número que não seja 3. Porque com 3 ele vai zerar. Então, o que a gente conclui? Que para ser um imaginário puro, o x tem que ser igual a 4 e o y tem que ser diferente de 3. Certo? Vamos ver mais um. Vamos trocar a condição. Agora eu quero um número real não nulo. Ou seja, eu não quero que ele seja zero. Então, para ser um número real não nulo, qual é a condição agora? Vamos pensar. A parte real tem que ser diferente de zero e a parte imaginária tem que ser igual a zero. Então, vamos colocar a condição. X menos 4 diferente de zero, isolo x. X tem que ser diferente de 4. 2y menos 6 igual a 6, fazendo a continha, y igual a 3. Então, o que a gente tem agora? Quando eu trocar o x por 4, 4 menos 4 ia dar zero. Aí, não condiz aqui com o que está pedindo. Ou seja, o x tem que ser qualquer número diferente de 4. Não pode dar zero a parte real, eu não quero. E, para zerar a parte imaginária, só se eu trocar o y por 3. Aí vai zerar. Então, o que a gente conclui? Que para ser um número real não nulo, o x tem que ser um número diferente de 4 e o y tem que ser igual a 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido. O nosso muito obrigada aqui e bons estudos. Até a próxima aula. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Chegamos a mais um final de aula, o slide preferido por todo mundo aí. É isso. Fiquem com Deus. Beijo, tchau.